Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo aqui nesse que é mais um Hangout. Um Hangout onde, na realidade, uma transmissão que estamos fazendo aqui diretamente do escritório do World Prime Group aqui do Japão para falar do assunto Ednar. Eu queria saber se tem alguém ao vivo aqui agora no nosso site. Estamos com delay. Mas eu queria que, para você que está vendo isso aqui em nossa página agora, que você, caso você não esteja vendo o campo comentários aqui abaixo, embaixo do vídeo tem o campo comentários. Se você não estiver vendo esse campo comentários, dê um atualizar na sua página e veja se aparece. E coloca um ok aqui para mim, para eu saber se está tudo ok com o áudio e com a transmissão, por favor. Vamos lá. Enquanto isso, eu aguardo a resposta de vocês. Vamos lá. Delay. Apareceu o campo aí, pessoal? Sim ou não? Acho que sim. Minuto. Wellington Raiol, André Reis. Ok. Estão me ouvindo ok? O áudio tá ok, a imagem tá ok. Erison Souza. Acho que o Erison comentou um pouco mais cedo. Vamos ver aqui se funciona legal a plataforma para a gente bater um papo. Bacana. Ó, para atualizar os comentários, nós vamos fazer um teste aqui. Vamos lá. E nós já iniciamos. Enquanto isso, nós confirmamos aqui a qualidade do áudio. Mais uns 3 minutinhos aí, por gentileza. Olha, para você que está escutando aqui, né, aqui onde você está vendo a tela, ok? Eu vou parar aqui de compartilhar para mostrar para vocês. Vamos lá. Nesse local aqui que vocês estão vendo, ao lado, acho que é o que é ao lado esquerdo, tem o botão curtir e compartilhar do Facebook. Vocês podem, no canto esquerdo aqui, vocês podem aí curtir e compartilhar com aquele seu amigo que você quer que ouça, que participe com você, e vão movimentar isso daqui para que a gente tenha o máximo de aproveitamento no nosso bate-papo. Legal? Então sejam bem-vindos aqui a essa conferência, a esse hangout da Ednar. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar mais esses 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, compartilhe com o pessoal lá nos grupos lá do WhatsApp. Essa está sendo uma conferência realizada no geral, para a maior parte das pessoas que já fazem parte do projeto, né? Que já fazem parte da Ednar, e para que a gente repasse as informações para vocês e para os seus convidados. Legal? Então vamos lá. Tá ok aqui, deixa eu ver como é que a gente vai atualizar os comentários.
Eu estou aguardando mais 2 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai ajeitando aqui a plataforma. 1 minutinho aí. Ok. Eu, particularmente, estou tendo uma certa dificuldade de ver os próprios comentários aqui. Nós vamos tocando aqui a transmissão. Ok. Vamos lá? Bom, então vamos lá, pessoal. Para você, mais uma vez, que está assistindo aqui, já estendemos uns minutinhos para vocês divulgarem aí os links. Então vamos bater um papo, com relação aqui ao nosso projeto fantástico do que é a Edner e do que o que esse projeto representa para nós, nesse exato momento, no momento em que nós estamos vivendo um boom, onde as pessoas ouvem falar de criptomoedas, do mercado de criptomoedas, ouvem falar palavras como Bitcoin, Exchange. Então, para iniciar essa conversa, eu queria dar uma introdução para vocês e dar a seguinte ideia. Nós, provavelmente você que está ouvindo desse lado, agora me apareceu aqui os comentários, deixa eu ver mais uma vez. Olha, quem está me ouvindo aí, tranquilamente, me coloca aí de 0 a 10 como é que está o áudio para a gente continuar aqui o bate-papo. Então, olha só, nós trabalhamos muito online, muitas pessoas trabalham muito online hoje, mas é óbvio que nós convivemos no dia a dia com familiares, amigos, parentes, em outros, no esporte, no nosso hobby, enfim, nós conhecemos vários grupos de pessoas e o que nós sentimos é que muitas dessas pessoas, né, que nós convivemos diariamente, elas não conhecem, não têm muita experiência em esse mundo online, o que para nós é natural, é diário, é cotidiano, essas palavras como Bitcoin, plataformas, exchange, com PayPal, Nettler, enfim, essas palavras para nós que trabalhamos com o mercado online, que são muito simples, muito fáceis de ser compreendidas e nós sabemos como ela funciona, para eles não. Então, eu vou dar uma introdução aqui voltada para essas pessoas que não entendem esse mundo online e que existe um mundo online, nós sabemos que existe, mas elas não têm esse contato. Legal? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos dar início aqui, então, à nossa apresentação. Deixa eu compartilhar a tela, então. Bacana, sejam todos bem-vindos. Como eu sempre inicio, desde que nós iniciamos nesse negócio, eu sempre inicio as nossas apresentações comentando da seguinte forma. Olha só, é muito importante... antes disso, deixa eu falar. Jéssica, fala um oi pro pessoal aqui. A Jéssica está aqui com a gente hoje, veio fazer uma visita e faz parte forte aqui do nosso grupo. Estamos aqui a 1000% por hora, tá? O que é tudo vapor. Olha só, então, como eu costumo dizer, é o seguinte, o seu resultado nesse negócio, muita atenção nisso, o seu resultado nesse negócio, depois de você compreender tudo, ele vai estar ligado diretamente à quantidade de informações que você possui sobre determinado assunto, no caso, sobre esse negócio. Então, é um negócio extremamente inteligente, interessante e inovador. Vai requerer um pouco da sua dedicação em se aprofundar nesse conhecimento. E o quanto mais você conhecer sobre o assunto, mais sucesso você terá, ok? Então tá tudo ligado à sua dedicação. Eu vou então aqui iniciar compartilhando a minha tela. Se vocês estiverem vendo aí a tela compartilhada,
escreva aqui para mim, ok, estou vendo, enfim, se está tudo ok, para que a gente continue. Por favor. Vamos lá? Então, eu queria iniciar, ok? Ok a transmissão. Pessoal, eu queria então iniciar da seguinte forma. Olha, o projeto que nós estamos trabalhando, o porquê que nós estamos desenvolvendo a Edge, ele, embora nós colocamos aqui que ele é um investimento e não um MMN, nós somos um projeto que nós não somos um marketing de rede, mas pode ser visto como uma espécie de investimento. Afinal de contas, você vai ter benefícios por essa metodologia de trabalho que você vai fazer, que você vai trabalhar, ok? Nós vamos trabalhar com o mercado de cryptocurrency, que envolve uma moeda chamada EDRC. O nosso projeto é novo, inteligente, revolucionário, que possui muita escala e projeção, ou seja, é muito interessante quando você trabalha um projeto que ele não tem limites. Ele pode ser desenvolvido paralelo e independente de empresa ou emprego que você tenha. Não importa a área que você atue hoje, o interessante é que você pode conhecer esse mercado e participar dele de uma forma paralela ou exclusiva. Você quem escolhe, você pode. Qualquer pessoa pode participar. É um negócio de baixo investimento e baixo risco. Vocês vão entender o porquê. Você vai poder fazer um trabalho sozinho e ter benefícios por isso, ou você vai poder fazer um trabalho em grupo, tá ok? E ter muito mais benefícios. Por isso, ok? Então, para qualquer perfil. A sustentabilidade baseada no projeto, muitas pessoas perguntam, vocês vão entender no decorrer da apresentação, ela é baseada na mineração de uma moeda, nessa primeira fase, nessa moeda chamada EDRC. Você vai poder ter ganhos, benefícios de 20% ao mês, dentro do nosso projeto, você negocia, ok? Moedas, nós vamos explicar o que é isso. Você converte para Neteller, PayPal, OKPay, Perfect Money, etc. Você vai saber mais, você que não tem experiência vai entender como isso funciona. E o mais importante de tudo, por que desse boom, desse crescimento desse projeto, do porquê do fechamento 100% quando você conversa com alguém a respeito, ouve a opinião dele. Por que o fechamento é 100%? Porque o seu capital, né, tá trabalhado nessa oportunidade chamada Edgenar Exchange, ele pode ser retirado total ou parcialmente a qualquer momento, ok? Então seguimos lá para a apresentação, para que vocês entendam o que é a Edgenar. Então, quais são os tópicos que nós vamos abordar? Nós vamos falar sobre criptomoeda. A apresentação está em espanhol, mas eu carreguei ela aqui errado, português, mas eu acho que está em português meio portunhol. Perdão que estou um pouco gripado. Nós vamos falar sobre criptomoeda. O que são as criptomoedas? Nós vamos falar um pouco sobre exchange, que são as trocas, as empresas que trocam as moedas e o nosso sistema de exchange. Nós vamos falar sobre o P2P e o B2P, serviços, que é o pessoa a pessoa e o business to business, ou empresa para empresa, né? São as transações feitas entre pessoas e empresas, mas no nosso caso é focado literalmente em pessoas, entre as pessoas, que é o P2P, pessoa a pessoa. Os produtos da companhia, envolve o projeto da companhia, ele também envolve uma parte de educação financeira, onde projetos estão sendo lançados de educação financeira para os associados, para os parceiros, na realidade, que utilizam a plataforma Edgenar. Nós vamos falar sobre o aplicativo e o wallet da empresa. Nós vamos falar também sobre a blogosfera,
que é um conceito de negociação interna entre as pessoas que utilizam a plataforma Ednar e utilizam a moeda Ednar como moeda de troca e aceitam em seus comércios. E vamos falar sobre as publicações da imprensa sobre o projeto Ednar. Muito bem. Os dados registrados da companhia. A companhia está registrada em Kuala Lumpur, na Malásia, e os seus servidores estão localizados inicialmente na Califórnia, em Los Angeles, e obviamente esses servidores estão sendo ampliados devido aos acessos e ao crescimento global. Os servidores estão sendo cada vez mais ampliados, inclusive já tem os servidores na Ásia também, óbvio, e tudo isso para atender a demanda dos usuários da plataforma Ednar. Aqui nós vemos o certificado que nos garante que a empresa é uma empresa real. Esse certificado é um certificado público, onde nós podemos vê-lo e todos podem ter acesso na internet. É o certificado da criação da empresa, da abertura real da empresa, e é óbvio que o nosso site, ele é totalmente criptografado, com certificado de segurança, onde nós temos a segurança de estar navegando em um site de uma empresa realmente aberta, uma empresa realmente que está constituída e não somente um site qualquer na internet. Inclusive, esse certificado consta aí o nome da empresa, que é Holders Cryptocurrency Services Center Company, ok? Que está registrada em United Kingdom, em Londres. Inclusive, com esse mesmo certificado, com essa numeração, você consegue localizar, e é pública essa informação, inclusive verificar ali os dados da companhia e, inclusive, a abertura do capital dessa empresa, que foi o seu aporte inicial de 10 milhões de libras, que garante aí o funcionamento inicial da empresa, que se iniciou desde novembro de 2015. A Ednar conta com o International Call Center. Então, o que nós temos? Nós não temos somente uma empresa com um site, um sitezinho como qualquer outro. Nós temos uma empresa que tem um site seguro, com certificado, e uma empresa que tem a sua central de atendimento aos parceiros. Tem alguns telefones ao redor do mundo. No Brasil aí, por exemplo, está marcado, você consegue ver na tela o telefone do Brasil, inclusive nós temos aí o suporte online, também que funciona no site, diretamente no website da companhia, e muitos de nós que já participamos dessa oportunidade, nós já tivemos contato e realmente é um suporte incrível. Então, é uma companhia que trabalha o relacionamento, trabalha o suporte com as pessoas. Eventuais dúvidas ou problemas que nós tenhamos, nós podemos entrar em contato por telefone ou de uma forma bem prática no suporte online no website, e também temos um sistema de ticket interno. Então, é uma companhia que nos dá aí um suporte que nós precisamos para desenvolver aí um trabalho. Bom, então agora nós vamos falar um pouco sobre o que é a cryptocurrency, esse crescimento da moeda digital e o porquê se fala tanto em moedas digitais no mercado, e que, sem sombra de dúvidas, é um mercado que quanto mais você aprende, mais você se surpreende, ok? Mais você tem, assim como eu, mais você tem a certeza de que está indo no caminho certo com relação às informações que você está tendo acesso. É um caminho sem volta, e é por isso que nós estamos falando nessa conferência, você está assistindo aqui nesse momento. Tudo iniciou com o Bitcoin. Muitas pessoas só ouviram falar do Bitcoin, e o Bitcoin, ele é um jovenzinho, uma moeda criptografada, uma jovenzinha moeda de 7 anos. Que foi lançada em 2009, ela foi a pioneira nesse mercado, ela desbravou esse mercado, diga-se de passagem, sites, jornais, enfim, mídias ao redor do mundo já citam o Bitcoin como a maior revolução do mundo tecnológico após
após a própria invenção da internet, ou seja, um produto nascido da internet que é maior do que a própria revolução que a internet causou no mercado. O Bitcoin dispensa apresentações por já ter 7 anos, todos nós podemos nos aprofundar no conhecimento do Bitcoin, no Google, no YouTube, buscando aí a palavra Bitcoin, vocês vão ver a imensa quantidade de informações que existem para desmistificar o que nós achamos que é somente um dinheirinho virtual. Não, ele realmente é um dinheiro real, é uma moeda que vale dinheiro, que vale negociações, e não é à toa que em 2009 ela foi lançada valendo 0,06 centavos de dólar, e no seu valor máximo chegou a atingir 1.200 dólares. Ora, se algo foi criado há 7 anos atrás, como se fosse uma ação na Bolsa de Valores, que é precificado pelo mercado e não por alguma entidade financeira ou governos ou algum tipo de entidade bancária, organização bancária financeira que precifica esse valor, digamos que são as pessoas que precificam, o mercado precifica, e ele chegou a valer 1.200 dólares, e atualmente, embora o slide esteja desatualizado, hoje, nessa data, ele está valendo 650 dólares, quer dizer que algo extremamente inteligente tem por trás. Existem milhares, talvez a maioria, talvez não, certamente a maioria das ações nas mundiais das bolsas, né, nas bolsas de valores, as ações de empresas nas bolsas de valores, não sei lhe dizer qual ação que vale mais do que 650 dólares. Então estamos falando de um negócio extremamente rentável e inteligente. Ok, o Bitcoin, então cada dia mais pessoas estão utilizando esse dinheiro digital chamado moedas criptografadas. É realmente fantástico, é realmente algo que não tem volta e nós precisamos entender. Então vamos lá. Toda a moeda criptografada, sem se aprofundar na parte técnica, como eu disse, tem muitas informações sobre o Bitcoin na internet, e essas moedas criptografadas, que hoje são mais de 3 mil moedas que surgiram após o surgimento do Bitcoin. Mais uma vez ressalto, se uma moeda vale 650 dólares a pioneira, e depois do surgimento dela, já existem mais de 3 mil moedas que foram criadas iguaizinhas a ela, embora você só tenha ouvido falar de Bitcoin, não, existem mais de 3 mil não iguaizinhas, cada uma na sua particularidade, são cada uma empresa, uma ideia, uma startup, cada uma com a sua particularidade de negociação e tipo de mineração. Então quer dizer que nós estamos num mercado que já chamou a atenção de muitas pessoas. Nós não podemos ficar para trás. Cada forma cada moeda dessa, ela tem um valor no mercado. Mas, acima de tudo, ela tem uma forma de mineração. E o que é a mineração? A mineração nada mais é do que um processo digital, um processo na internet, onde máquinas estão conectadas na rede da internet, onde essas máquinas têm uma unidade, uma velocidade de processamento de dados, de cálculos, para explicar de uma forma bem simples, onde esses cálculos são feitos por máquinas gigantes, ou você também, a partir da sua casa, pode fazer, tirando as devidas proporções de tecnologia. Você tiver uma certa tecnologia, você pode fazer essa descoberta de códigos, nada mais são do que descoberta de um código criptografado, onde esse processo tecnológico lhe dá o benefício de descobrir a criptografia de uma moeda. Que no final das contas seria descobrir a mina de ouro, e aí receber uma moeda Bitcoin, por exemplo, e aí ter o seu benefício por aquele trabalho feito da descoberta de um código. Estou falando de uma forma bem simples para que você entenda o que é, mas obviamente que envolve mais detalhes, e não é esse, o objetivo não é um curso aqui, é para que você entenda o mercado. A nossa moeda, o nosso projeto chamado Edger, trabalha da mesma forma com a mineração de uma moeda num formato chamado Proof of Stake, onde nós temos 22 milhões de moedas a serem descobertas, a serem trabalhadas, mineradas em 2 anos, onde o processo
poderá durar, na realidade, até novembro de 2017, nessa primeira fase da Edgener. Foi assim que ela começou, ok? Nenhuma empresa ela pode iniciar um projeto sem um dinheiro criado do nada, né? Embora nossa empresa tenha os 10 milhões de libras como aporte financeiro, de lastro financeiro inicial, nós temos também por trás a nossa a moeda que está sendo criptografada, trabalhada pela empresa, que nos dá aí a continuação do projeto e dá sentido ao projeto digital. A nossa moeda, inicialmente, hoje, ela é chamada EDR Coin, chamada EDRC. Ela é uma moeda que, sim, está listada nas bolsas das moedas, que se pode dizer assim, que nós chamamos de cryptomarket, ok? Cryptomarket, o mercado de moedas. Só um instantinho que fugiu aqui um pouco o meu slide. O mercado de moedas. E ela é negociada lá diariamente, assim como existem as outras moedas, está juntamente com o Bitcoin, entre as outras 3 mil moedas negociadas no mercado, ela também é uma moeda realmente existente e o mercado já a utiliza nas negociações. Todo esse mercado, esse mercado das moedas, vamos pensar da seguinte forma. Hoje, o que regulamenta as transações internacionais e as transações entre bancos do nosso dinheiro, que nós conhecemos o dinheiro, a moeda, o real, o dólar, o euro, essas moedas elas são transacionadas e elas são regulamentadas pelo que nós conhecemos, e nem todos conhecem, chamados de SWIFT, do sistema SWIFT, onde essas negociações são, entre aspas, registradas e os bancos têm acesso, ok? Para que o dinheiro não se perca no mundo, a grosso modo essa explicação. Dentro do mercado digital, das moedas criptografadas, nós temos um outro sistema que regulamenta, não é bem nem regulamenta, não é essa palavra, perdão, que ele registra, tá ok? As transações feitas entre as moedas. Quando uma pessoa compra e a outra está vendendo, e que se fragmenta entre outras pessoas comprando e vendendo, todas essas negociações no mundo são registradas abertamente para qualquer pessoa ter acesso, ok? Pelo que nós chamamos de blockchain, ou a corrente dos blocos, que nós também chamamos os blocos, o que são minerados são blocos de mineração. Então, são minerados blocos de moedas, e existe a corrente dos blocos. E essa blockchain é o que traz total e mais segurança do que o sistema financeiro atual. Ela é um sistema, por ser aberto, e nós chamamos de descentralizado, todos podem ter acesso, é um código open source, todos podem ter acesso, e traz transparência para as negociações, da mesma forma que traz segurança de que uma moeda não vai ser negociada duas vezes. É praticamente impossível que um mesmo dinheiro, digamos, como se fosse no mundo real, a mesma nota que eu seguro na minha mão não pode estar sendo segurada na mão de outra pessoa, teoricamente, para que você entenda, tá ok? Aquela mesma papel não pode ser segurada por outra pessoa. Aqui é a mesma coisa, ela traz essa segurança tecnológica de que a mesma moeda não pode ser negociada duas vezes, e é por isso o crescimento desse negócio no mercado. Tá? Ele traz, ao mesmo tempo que ele traz o anonimato, ele traz segurança para as negociações. Vamos lá. Então, perdão, eu ainda estou um pouco gripado. Hoje, a Edgener está sendo congelada. Vamos falar um pouco sobre o projeto da Edgener. Então, entendemos o que é a moeda, ok? Vocês continuam me escutando? Coloca aqui um ok, por gentileza, no site, para que eu tenha certeza de não estar falando sozinho com vocês, enquanto eu continue e fico de olho aqui nos comentários. Então, hoje, uma moeda Edgener, a nossa plataforma Edgener, ela tem a sua moeda no valor de 1 Edgener,
um Edgener, $1, perdão, congelado durante 2 anos, tá? Basicamente, nesse slide, eu ainda não tenho no slide para eu poder explicar visualmente para vocês, mas basicamente o que é a Edgener? A Edgener, ela é uma plataforma exchange, uma plataforma que troca moedas no mercado. Você provavelmente já conhece uma plataforma chamada PayPal, ou você tem acesso a outras plataformas do mercado e também conhece as exchanges. A exchange em português seria, trocadora, cambiadora, enfim, a que faz a trade, é difícil falar. Como é que fala, Jéssica, em português, exchange? Trocadora, né? A gente vai falar, né? Trocadora, né? A minha querida Jéssica está concordando comigo. Me fugiu a palavra agora. Então, é como se fosse uma trocadora de moedas. Pessoal, estou no Japão, vocês vão me dar um descontinho, né? A gente às vezes esquece aqui o português. E a Edgener é o seguinte, ela tem por objetivo trocar as moedas ao redor do mundo de uma forma pessoa a pessoa, sem cobrar taxas, tá? E aí, no final, ou melhor, no meio dessa negociação, existe a nossa moeda como moeda base de troca. Vou fazer uma comparação para que vocês entendam. Imagine que hoje a moeda mundial, base de troca para negociações internacionais e para negociações casa de câmbio, o Wellington falou aqui para mim, casa de câmbio, muito bem, casa de câmbio, obrigado Wellington, meu querido. Então, imagine que hoje no mundo que nós vivemos, o dólar ele é base de troca, é moeda base de troca mundial, perfeito? Então, se eu tiver que mandar fazer uma remessa de capital de ienes para real, por exemplo, no Brasil, moeda japonesa para o Brasil, eu tenho que passar pelo dólar e o dólar transformar em real. Ok? Então, o dólar é basicamente a moeda base de troca no mundo que nós vivemos, no mundo bancário. E no mundo digital? Não existe uma moeda base de troca. Veja, hoje existem várias, como nós citamos, 3.000 moedas, mais de 3.000 moedas criptografadas. Nós temos inúmeras plataformas, assim como existe o PayPal, que também é uma certa referência, o PagSeguro no Brasil. São plataformas de troca que lhe garantem a operação. São plataformas aí, não são casas de câmbio. São plataformas que lhe garantem a transação internacional entre duas pessoas, então ela é intermediadora, digamos assim. E as pessoas também têm um outro nível de negociação, que é como que eu vou transformar, por exemplo, um saldo PayPal em saldo Neteller, por exemplo, que é uma outra plataforma de pagamento que utiliza um cartão e etc. Muitos de vocês daí já sabem do que eu estou falando. São cartões que transformam o seu dinheiro virtual em dinheiro na ATM. Como que eu faço essa troca? Eu utilizo o exchange do mercado. Existem algumas, muitas na realidade, ao redor do mundo, e elas te dão fazem essa troca de moeda para você de uma forma que elas cobram um ágio, uma taxa. Até aqui tranquilo? Então elas cobram uma taxa para lidar, é como se nós fôssemos, por exemplo, no aeroporto, eu vou viajar, aí seria a casa de câmbio, e eu quero trocar de ienes, eu quero trocar minhas notas de ienes para real. O que vai acontecer? A casa de câmbio vai ficar com uma taxa. Existe essa transação para essas plataformas, que utilizam PayPal, Neteller, etc. Ok. E onde entra a Edgener nesse negócio? A Edgener vem com o objetivo de se transformar a moeda base dessas transações, assim como o dólar é para o mercado atual, tradicional. Ok? Então, ao invés de eu trocar diretamente por uma exchange e pagar taxas, eu posso trocar, aderir ao sistema Edgener, adquirir moedas Edgener e delas transmitir ou transformar ou enviar para outra pessoa ou trocar ela por uma outra plataforma com outra pessoa, sem que haja intermediários e sem que haja taxas. Isso é simplesmente fantástico. A Edgener se transformar a exchange das exchanges. Ok? Só um instantinho aqui, deixa eu dar um gole na água.
Muito bem. Então, esse é o objetivo da Edna. Tranquilo até aqui? Então nós vamos falar aqui como a nossa plataforma, o porquê que ela também tem uma forma de bonificação. Como nós vamos ter benefícios em participar desse mercado. Funciona assim. O plano de marketing da empresa. Nós temos que entender que nós não somos uma empresa de marketing de rede, mas nós temos benefícios por trabalhar em equipe. Na realidade, nós somos uma comunidade, ok? O objetivo da Edger é ampliar a sua visão de negócios e a sua plataforma para uma comunidade mundial cada vez maior. Hoje somos 150 mil pessoas em pouco mais de 7 meses, 6, 7 meses de projeto. E o objetivo é que essa comunidade que negocie e que aceite e que transacione e que trabalhe com o Edna cresça cada vez mais. E para isso ela tem uma estratégia muito inteligente, que é nos dar benefícios por essa utilização da sua plataforma. Os benefícios seriam, nós temos duas formas de ter ganhos com essa oportunidade. Uma é a forma pessoal, sozinho, somente com as minhas transações, eu participando sozinho nessa comunidade, sem indicar para outras pessoas a comunidade, eu tenho um benefício de 25%, um bônus de 20% ao mês, aproximadamente 20%, sobre o balanço, sobre o saldo que eu tenho na minha carteira Edna. Ok? Então, como se, imagina que você trabalhasse num sistema bancário, onde você tem no seu país vários bancos trabalhando, e que esses bancos, eles fazem a mesma coisa, você coloca seu capital ali dentro e paga contas, coloca mais capital e paga contas, a grosso modo, mas que imagina que chegasse um banco nesse mercado e dissesse assim para você: olha, nós vamos continuar fazendo o que todos os bancos fazem, mas com um diferencial. A partir de agora, nós vamos lhe bonificar em 0,65% ao dia do que você tiver em balanço positivo no seu saldo aqui no banco. Eu lhe pergunto, seria uma ideia inovadora e você trabalharia com esse banco, ou você continuaria com aqueles outros bancos que só, enfim, faz o mais do mesmo? Sem sombra de dúvidas, você trabalharia com esse banco da ideia inovadora. E é mais ou menos o que a Edna está fazendo no mercado digital. Então, você tem 20% ao mês de rendimento, baseado no seu saldo diário. Ao mês, né? Baseado no seu saldo diário. Por que diário? Porque esses 20% são divididos aí e vai dar 0,65% ao dia. A outra forma é você ajudar a empresa a crescer essa comunidade de usuários que utilizam a plataforma, e aí ela vai te bonificar porque nós chamamos de níveis ou gerações, onde vai de 25% a 2,5%, do primeiro ao sétimo nível. Veja só, o que seria dessas gerações? Seria mais ou menos assim, na verdade, exatamente assim. Esse percentual, ele é uma bonificação por você trazer novo parceiro para essa comunidade Edger. Então, eu apresento a Jéssica para um negócio. Eu falo: olha, Jéssica, eu tenho uma oportunidade inteligente no mercado que eu tenho uma bonificação sobre o meu capital, enfim, o que vocês já entenderam, e ela realmente fica interessada. Eu apresento ela para a comunidade. Ela vai comprar as suas moedas Edger para fazer a sua base de troca ou para ter a bonificação. No momento que ela vai ter o mesmo direito que eu de ter o seu capital valorizado, o seu bônus diário de 0,65% ao dia do seu capital, eu, por ter trazido ela para a comunidade e ela ser o meu primeiro nível, eu recebo 25% dos bônus que ela tem sobre o capital dela, e não sobre o montante do capital dela. Em outras palavras, se ela tem 1.000 Edners, que é o equivalente a $1.000 dentro do seu saldo, ela diariamente vai ter 6,5 dólares, ou 6,5 bônus diários, e eu vou receber 25% desses 6,5, e não dos 1.000, ok? Ou seja, nós construímos uma renda residual baseada em
os novos parceiros, os novos usuários da comunidade que nós trouxemos. Legal? E isso vai até o seu 7º nível. 25, 20, 15, 10, 5, 2,5 e 2,5. Vou explicar melhor aqui. Então, dos 20% que nós temos, imagine que você, sozinho, compre uma quantidade de EDRs, né? Você vai adquirir as moedas da plataforma, as EDRs, e que sejam 100 moedas que você invista, ou seja, compre. Então, em 30 dias, você vai ter 120 moedas. A partir do 2º mês, você terá 144 moedas. E o porquê 144? Porque, na realidade, a partir dia após dia, num processo que nós chamamos muito simples de automineração, eu vou falar no próximo slide, você semana a semana, você vai, os seus bônus vão se transformando em moedas EDR, e essas moedas vão tendo um reajuste no 0,65%, ou seja, vai aumentando o seu saldo principal, e ocorre que no 4º mês você já está com 207 dólares, ou 207 moedas, em um ano 891 moedas. É uma base que nós estamos lhe passando de como é feito o cálculo de quanto o seu capital vai render, quanto a sua bonificação em 12 meses. Em 2 anos, você com apenas 100 dólares ou 100 moedas, atingiria o patamar de 7.949 dólares ou moedas, bônus, ok? A serem negociadas nesse mercado que nós estamos trabalhando. Se fossem 10 mil moedas, seria 794 mil moedas ou $1.000 em 2 anos. Muito bem, esse processo todo é o que nós chamamos de automineração. Na realidade, eu sei que você está ouvindo aqui, se você tem pouca experiência nesse mercado digital, você pode estar achando que é muitas informações, mas eu posso lhe garantir que não é. É um processo simples, na realidade, de copiar e colar para garantir os seus 0,65%, e não tem atividades para isso, assim, extremamente tecnológicas. Esse processo ele é feito uma vez por semana, e que na realidade vai te dar mais do que 20% ao mês, um pouquinho a mais. Se fosse um investimento, para que você tenha uma comparação, se fosse um investimento é como se fosse os juros compostos. Nós não podemos dizer que é realmente um investimento, porque nós não somos um investimento, nós somos uma plataforma exchange que trabalha com um mercado totalmente diferente e tem uma lógica diferente. Não é um banco, uma entidade financeira, onde você coloca o seu dinheiro e você tem juros. Não é bem isso, você tem uma bonificação por participar dessa comunidade, e tudo isso tem uma ideia de lastro financeiro limitado, e que envolve aí as moedas criptografadas. Tá ok? Bom, como você entendeu, nós temos aí bônus de mineração, esses bônus que variam da sua construção, dessas moedas, da sua construção de equipe, dessa comunidade. Você tem os bônus até a 7ª geração, e para isso tem somente seguir algumas regrinhas. Já que você quer construir uma comunidade a partir de você e ser beneficiado, bonificado por isso, tem algumas regrinhas a serem seguidas. Por exemplo, você deve estar se perguntando quanto que eu preciso ter em moedas para participar desse negócio e estar habilitado com a minha conta. A partir de um Edner, que é $1. Ok? Com $1, você pode ver na tabela que com $1 você já recebe as suas bonificações diárias, 0,65% de $1, e também está habilitado a receber os 25%, enfim, das pessoas que você tiver no seu primeiro nível, dos seus parceiros que você trouxe diretamente. Para você receber do seu 2º nível, que são os parceiros que esses seus parceiros trouxeram, você já tem que ter pelo menos 100 Edners na sua carteira, tá ok? Todos os dias. E a regrinha segue que para você receber do seu 3º nível, você tem que ter 100 Edners em sua carteira, mas você tem que ter 5 parceiros, pelo menos, no seu primeiro nível, com 100 Edners cada.
para que você habilite a abertura dos próximos níveis de bonificação. E assim segue até o 7º nível. É óbvio que vai ficando um pouquinho mais trabalhoso, mas é justamente, ao mesmo tempo, a mágica do negócio. É quando você deixa de ganhar 100% sobre o seu esforço e começa a ganhar 1% do esforço de 100 pessoas, por exemplo. Ou muitas pessoas dizem de grão em grão a galinha enche papo, enfim, aqui começa o seu residual fantástico e a duplicação é gigante e obviamente você já imagina o que acontece, você somente com 5 parceiros, e todos nós temos 5 parceiros, imagina com 100 moedas, onde a sua organização não pode chegar no 7º nível, quanto você não vai estar ganhando de bonificação, sendo que a partir do 1º nível é 25%. Tá ok? Seguindo essa regrinha, você abre os novos níveis. Digamos que você passa de fase e fica mais feliz, financeiramente, com certeza. E como que eu começo? Deve estar se perguntando, como eu começo, Alisson? Bem, nós somos uma exchange de cryptocurrency, que trabalha com cryptocurrency, ok? Então, o primeiro passo é você comprar moedas, comprar Edners. Você tem as plataformas de pagamento que você possui, por exemplo, Neteller, PayPal, e existem várias ao redor do mundo. Você vai, dentro do que nós chamamos de P2P, que é o pessoa a pessoa, dentro da plataforma segura da Edger, o sistema que foi implementado, você vai encontrar, digamos que você queira, então, comprar as suas primeiras Edgers, seja a sua 1 Edger, 100 Edgers, 1000 Edgers, para que você tenha o 065 ou para que você troque essas moedas, não importa. Você tem que comprá-las. E você vai comprar de quem? Você vai poder comprar, uma das formas é dentro do sistema através de outras pessoas, onde imagine que você queira adquirir 100 moedas Edger pagando por PayPal, ok? Então, você vai encontrar outra pessoa dentro da plataforma, dentro do sistema, que queira vender as suas moedas Edger e receber por PayPal, onde existem 2 pessoas, uma comprando e vendendo pela mesma opção de plataforma, nós temos uma negociação, nós temos um fechamento de negócio, e aí você faz essa transação de uma forma rápida, segura, sem bancos e sem custos e sem intermediários. Na realidade, a plataforma está intermediando, mas não tem custo negociar dentro do nosso P2P. E aí que entra a revolução dessa nossa plataforma. Nós negociamos a nossa moeda com qualquer pessoa ao redor do mundo de uma forma segura, sem custos. Perfeito. Então, dentro dessas moedas dessas plataformas e moedas existentes no mercado, nós temos várias opções. Você pode ter o Western Union, MoneyGram, você pode ter outras moedas, por exemplo, as opções que nós temos lá dentro, por exemplo, as moedas criptografadas. Essas moedas criptografadas não são qualquer moeda, qualquer dinheiro de mentira, são todas as moedas válidas do mercado, como o Bitcoin e dentre outras, Litecoin, Dogecoin, também são utilizadas ali. Plataformas como Payza, PayPal, Payeer, Skrill, algumas dessas que você está vendo na tela, você já provavelmente conhece ou já ouviu falar, já trabalha com elas, e cada uma delas, elas podem ser utilizadas tanto para você comprar as suas Edgers, ou seja, fazer o seu aporte no negócio, quanto para no momento que você deve estar se perguntando, retirar o seu capital. O retirar o seu capital aqui também, perdão, o retirar o seu capital aqui também envolve o quê? Envolve você vender as suas moedas. Então você não depende de datas ou taxas de saque ou de plataformas de saque, como muitos de nós já conhecemos. Você simplesmente vai vender as suas moedas por qualquer uma dessas plataformas no mercado. Comprar e vender a qualquer momento, seja parcialmente ou total valor investido, ou melhor, dos seus bônus que você tenha dentro da plataforma. Ok, isso aqui dentro do P2P, ok? Pessoa a pessoa sem taxas. Agora imagine que você deve estar se perguntando, ok, mas eu só tenho essa forma de negociar? Não, você tem outra forma de negociar, que são as plataformas exchange. Hoje, digamos que
orientadas, indicadas pela nossa plataforma, mas ao mesmo tempo fora do sistema Edgener, fora do P2P, nós temos as exchanges do mercado, que são as casas de câmbio do mercado. Já são 16 casas de câmbio oficialmente dentro do sistema que aceitam as moedas Edgener, ou seja, que compram e vendem as suas moedas Edgener, trazendo liquidez para o projeto. Nessa data de hoje, nós já sabemos que já tem pelo menos mais 3 confirmadas mais 2 plataformas, por exemplo, no Brasil, que não estão aqui, mas que já estão iniciando as suas atividades e aceitando a plataforma Edgener. Em breve nós temos mais notícias, vamos indicar para vocês aí, onde vocês também podem fazer. Quem está no Brasil, por exemplo, nós temos novidades aí para o Brasil e para o Japão em breve. Então, você também vai poder negociar nessas outras casas de câmbio que já existem no mercado e que já fazem outras transações, mas que resolveram, que decidiram sabiamente trabalhar com a moeda, com a outra exchange chamada Edgener, que somos nós, que é uma ideia, uma startup, que nós chamamos de startup de 2016, porque ela é realmente uma ideia inovadora nesse ano. Então, você tem mais essa forma de negociar a compra e venda das suas moedas. Assim como, por exemplo, uma das nossas parceiras, você vê na tela, você vai ali, vai vender as suas moedas, só que, óbvio, aí já é uma casa de câmbio. Ali você tem as taxas de cada casa de câmbio, de cada exchange. Ela vai cobrar o seu percentual por trocar a moeda para você. Legal? Mas isso traz mais liquidez para o projeto. Hoje nós já temos um aplicativo para Android, em breve para iPhone, onde a gente vai poder fazer as transações, está cada vez evoluindo mais aí o nosso acesso à plataforma, embora toda a plataforma funcione de uma forma muito rápida e responsiva aí em qualquer smartphone. Vamos falar um pouco sobre a blogosfera, rapidamente. A blogosfera nada mais é do que nós não estamos criando uma comunidade de pessoas que estão utilizando a moeda Edgener como uma moeda de troca, como uma moeda de troca entre outras plataformas, ok. Mas nós podemos e devemos e será cada vez maior. Entre nós temos empresários, pessoas que trabalham com produtos e serviços ao redor do mundo e que já estão incluídos no projeto, que já têm o seu cadastro na Edgener. Então nada impede do que, por exemplo, o Alisson seja um consultor financeiro, por exemplo, e eu cobre por esse produto, esse serviço digital que eu ofereço, eu posso fazer dessa forma e eu posso aceitar Edgeners. Assim como eu posso comprar o produto de alguém na China, no Brasil ou em qualquer outro lugar que aceite Edgeners. Então a Edgener está partindo para um negócio muito maior do que as pessoas estão imaginando. Ou melhor, alguns nem imaginavam isso até esse momento, mas alguns ouviram falar e acham: ah, é só uma empresinha que te paga muito, 0,65% ao dia. Está totalmente enganado, né? Nós somos uma empresa que tem uma ideia extrema, uma expertise, eu costumo dizer que esse projeto foi de Einstein, né? Ele está revolucionando o mercado das moedas das exchanges, onde nós temos aí uma comunidade gigante só hoje, com 150 mil pessoas, e certamente vão aceitar aí a negociação de produtos e serviços dentro da nossa blogosfera. A Edgener destina um percentual dos seus benefícios para reflorestamento de manguezais na Ásia, ok? E a nossa moeda, que é criptografada, também sem estender nesse detalhe, mas hoje o ato de minerar moedas, ele consome muita energia pelo aquecimento dos computadores, que são 24 horas conectados, elas esquentam demais, então envolve 24 horas esse maquinário gigante, então envolve o resfriamento, né, dessas máquinas, enfim, consome muita energia. E a nossa moeda, ela é considerada uma moeda verde porque todo o processo dela, ela é calculado para que não polua o meio ambiente, e todo o processo de mineração são trabalhados com energia renovável ou um percentual dela utilizado para reflorestamento e, enfim, também cuidando aí da natureza, ok? Também destaque nisso em várias mídias. Por falar em mídias, e aí que está o projeto. Tanto o projeto Edgener, quanto a nossa moeda EDRC, que é a EDR Coin, a moeda que está sendo criptografada pela Edgener, está sendo minerada no mercado, ela já foi
noticiada desde o seu início em mais de 1.000 mídias. Diz um levantamento de mais de 1.000 mídias ao redor do mundo, enfatizando aí o nosso projeto, enfatizando não só a plataforma Edna pela expertise, por essa startup do ano, como a moeda EDRC, que hoje é uma das, está no ranking, tá entre, acho que a 9ª ou a 10ª moeda de mais volume negociado em pouquíssimo tempo, dentro da bolsa das moedas, digamos assim, do crypto market, ok? Então, várias mídias já noticiaram aí. Já teve algumas mídias de renome, por exemplo, na Forbes, são sites que têm um know-how para noticiar sobre esse mercado dos business, ok? Das criptomoedas. Já foi falado da Forbes, nós temos outras publicações, por exemplo, no Brasil, não está aqui nesse slide, mas no Brasil foi comentado no site administradores.com.br. Nós temos também no Yahoo Finance, recentemente, uma matéria publicada. Enfim, realmente é um projeto que tem várias formas de divulgação e a mídia já está trabalhando. Então, não é um projeto qualquer. Edna não é um projeto qualquer, é um projeto novo de 2016, e aqui nós temos realmente uma oportunidade em mãos gigante. Então, você tem aí uma projeção, para a gente finalizar aqui nos slides, o que você pode fazer com um capital de $100, em 12 meses, $892, somente com o seu capital. Imagine que você tenha 200 moedas hoje, somente com capital próprio. $200, 200 moedas. Em um ano você teria aí uma bonificação por participar da comunidade de $1.700. $500 você faria $4.400. $1.000, $8.900 ou moedas, tá ok? Estou dando aqui uma projeção para você do que você pode alcançar participando de um mercado onde, como nós citamos inicialmente, o Bitcoin começou com 0,06 centavos. Imagina alguém que comprou $50 em Bitcoin em 2009 e hoje ele valendo $650. Realmente nós já temos histórias comprovadas de pessoas que ficaram milionárias sem saber e nem sequer lembravam que tinha Bitcoins daquela época. Tá ok? Enfim, aqui nós temos uma projeção, você está vendo aí na tela o que acontece caso você desenvolva uma equipe, uma comunidade de somente 800 pessoas aí, de 80 parceiros seus, uma equipe aí de amigos da faculdade, do trabalho, que façam um investimento aí, por exemplo, de $1.000, que participe dessa comunidade com $1.000, você poderia faturar mais de quase $400.000 aí em um ano com somente 80 parceiros junto contigo. Legal, pessoal? Eu vou parar de compartilhar o slide aqui, vou abrir a câmera com vocês. Vou ver como é que estão aqui as perguntas. Vou abrir para vocês aqui as perguntas rapidamente, para a gente não estender demais. Espero que vocês tenham aprendido sobre esse projeto. Vou abrir aqui 5 minutinhos para para algumas perguntas. Espero realmente que vocês tenham aí aprendido, que eu possa ter colaborado com vocês nessa oportunidade fantástica chamada Edner. Tomar aqui um golinho de água, enquanto vocês podem fazer as perguntas aqui abaixo do post, para a gente voltar a bater um papo, 5 minutinhos de pergunta, fiquem à vontade, e eu peço uma licencinha aqui de 2 minutinhos, enquanto eu aguardo as perguntas. Na realidade, eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, enquanto vocês podem perguntar aqui abaixo.
Vamos lá? Estou atualizando aqui as perguntas. Enquanto isso, para a gente poder finalizar aqui, a gente vê aqui que nossa moeda ela é comercializada no mercado de moedas, tá? Na moeda EDRC, assim como outra, ela sofre alterações do mercado, né? Volatilidade do mercado, ela teve uma queda legal essa semana, tem um porquê disso na realidade. Então, realmente é uma moeda que está sendo negociada a EDRC. É uma moeda que tem toda essa transação ligada com bitcoins também. Eu acho que eu estou tendo um problema aqui de ver com vocês aqui as perguntas. Vocês estão vendo a minha tela aí? Deixa eu ver se vocês vão... Bom, provavelmente vocês estão vendo aí minha tela. Vou tirar aqui do volume. Mas... recentemente também na Globo estava se falando muito do Bitcoin, em outras mídias falando do Bitcoin como uma moeda que realmente vem fazendo história no mercado, tá ok? Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas. Né? Por exemplo, aqui está falando do Bitcoin, a moeda virtual se populariza no Brasil e tem valorização recorde. Nós temos aqui, por exemplo, o Yahoo Finance falando aqui, ó, da Ednar, tá ok? Muito bacana. Isso vem trazendo aí uma seriedade, uma originalidade para o projeto. Nós temos aqui, para quem conhece a plataforma administradores.com.br, plataforma aparece como alternativa de trocas de moedas sem burocracias, ok? Então, gente, é realmente fantástico. Vou aqui ver se eu consigo ver as perguntas de vocês, que eu tô com um probleminha aqui, eu acho, para atualizar. O Wellington está perguntando, quer dizer que tem mais regras para os demais níveis? Sim, tem. O Lúcio, valeu, Alisson. Cheguei atrasado, mas peguei uma parte. Valeu, o Vitor Hugo está sempre com a gente. Pessoal, olha, eu vou pedir para vocês aqui o seguinte, ó. Eu acho que eu tô com um problema aqui para atualizar as perguntas, tá ok? Espero que eu tenha sido bem claro durante a apresentação sobre o que é a oportunidade, mas eu vou enfatizar para vocês, por eu não estar conseguindo atualizar aqui as perguntas, o seguinte, o que eu quero enfatizar com vocês aqui. Olha, nós temos aqui, por exemplo, tá? Nós temos aqui o nosso site, worldprimegroup.com. Ok? Vou compartilhar com vocês os nossos meios de comunicação e, na realidade, onde você vai encontrar vários materiais de suporte. Dentro do site do Grupo Prime, vocês vão correr a página aqui e vocês vão ver aqui abaixo, ó, Bitcoin Cryptocurrency, saiba mais, tá? Vocês devem usar e abusar do site, da forma que quiserem, no momento que quiserem, porque aqui tem toda uma apresentação que envolve os vídeos, que nós temos vídeos tutoriais no YouTube, assim como explicando o que é Bitcoin, nós temos vídeos, textos, uma linha de raciocínio aqui, caso você tenha ficado com dúvida, ou você queira duplicar a ideia e ainda não consegue transmitir a ideia, você consegue duplicar a ideia para enviar o link do site para outras pessoas e te ajudar no seu trabalho. Tá? Mas acima de tudo para que você use como uma plataforma de estudo e de suporte. Tem muito material aqui, como por exemplo o evento da China, o evento na Rússia, eventos gigantes, na realidade nós estamos realmente crescendo muito forte, nós estamos trabalhando mais ainda no site e colocando aqui, disponibilizando quem são os nossos parceiros ao redor do mundo, então você vai conseguir entrar aqui dentro da parte da Ednar, que nós separamos no nosso site, para tirar as suas dúvidas. Outra forma, nós temos o canal, ok? World Prime Group. Você vai digitar aí World Prime Group no YouTube e você vai localizar o nosso site, tá? O nosso canal, onde nós temos aqui alguns vídeos tutoriais dos projetos que nós desenvolvemos, mas acima de tudo aqui da plataforma Ednar, ok? É muito importante que você
tenha acesso a esse conteúdo. Fora isso, nós temos os grupos do WhatsApp, os grupos do Facebook, temos a página no Facebook, tem muita informação, como eu disse, realmente você, o seu sucesso nesse negócio, o seu crescimento vai estar ligado diretamente à quantidade de informações que você detém sobre ele. Legal? É um mercado novo, é um mercado que a princípio pode parecer complicado, mas posso lhe garantir que não é tão complicado assim. Nada que ver aqui, ó, todos esses vídeos aqui, ó, são vídeos de 2, 3, 5 minutos, 6 minutos, todos os vídeos tutoriais que tem dentro do canal, se você assistir todos eles, não vai dar pouco mais de 1 hora, e eu tenho certeza que o seu nível de conhecimento e a sua mentalidade vai simplesmente expandir e você vai ter uma outra percepção do que é, ou não só o Projeto Edge, mas todo esse mercado de criptomoedas. Tá ok, pessoal? Então, eu vou parar essa transmissão por aqui, porque realmente as perguntas aqui, como eu falei, são perguntas que eu não estou conseguindo atualizar aqui por algum motivo técnico dentro do nosso site, mas como eu disse, você certamente veio aqui porque ou nós convidamos, ou alguém te convidou, ou você já faz parte do projeto, então procure a pessoa que lhe indicou essa conferência, a pessoa que compartilhou com você esse material, ou entre em contato com a gente inbox, caso você tenha vindo através do nosso convite, tá ok? E aí nós vamos direcionar aí os materiais para você fazer download de material de apoio, tá ok? Fazer aí... ter todo aí o suporte necessário para você tomar ter a sua tomada de decisão e iniciar nesse negócio que realmente é fantástico, um mercado que não tem mais volta e como eu sempre digo, não importa o quanto você sabe sobre determinado assunto, o que importa é o que você faz com esse conhecimento sobre determinado assunto, o quanto você influencia no mercado, na vida das pessoas, ou seja, a sua atitude com o seu conhecimento é o que importa para o mundo. Né? É o que importa para que você tenha resultados. Não importa o que você sabe, o que importa é o que você faz com seus conhecimentos. E não importa se você não sabe nada, porque você sempre tem como buscar o conhecimento. E está aqui todos os canais para isso. E, obviamente, mais uma vez, como eu sempre digo, são dois jargões que eu carrego comigo, duas âncoras, que é, primeiro, a oportunidade dança com quem está no salão. Então, você só vai descobrir se o negócio é para você, se a oportunidade é para você, se você leva jeito, se você gosta, se você vai saber se dá certo, simplesmente participando. E nós tomamos a decisão de participar desse negócio porque ele é a partir de $1, mas acima de tudo, $100. Hoje qualquer pessoa aí com uma... Não sei, no Brasil aí, vocês aí com 2 caixas de cerveja e um pedacinho de carne, vai $100 no churrasco no final de semana, tá ok? Então, abra sua mente, a oportunidade dança com quem está no salão e o negócio é fazer negócios, tá ok? Um forte abraço para vocês, espero que tenha sido muito útil e nos vemos aí no nosso canal, nos nossos canais de comunicação e rumo ao topo. São mais de 1.500 pessoas através do trabalho que nós iniciamos hoje, só na nossa comunidade, digamos assim, no nosso grupo, são mais de 1.500 pessoas, então parabéns para você que faz parte desse projeto gigante, que você já abriu a sua mentalidade e acima de tudo, tem mais detalhezinhos dentro desse negócio, mais formas de se ganhar dinheiro e é certamente isso que a gente quer apresentar para você. Abra sua mente, inverta os polos e quem sabe daqui a pouco você não é patrão do seu chefe. O mundo agora não é de quem tem dinheiro, é de quem tem informações e atitude. Forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.